E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, como prometido, tá aí a segunda parte da palestra do professor Olavo de Carvalho, de 1994, onde ele fala sobre ideologias. Uma palestra bem interessante que a gente achou aí no YouTube e resolveu postar aqui para vocês. Lembrando a vocês que o Seminário de Filosofia está com promoção. Para mais informações, vão lá no Instagram do professor Olavo de Carvalho ou no Twitter, que ele deixa lá tudo bem explicado. Tem vários cursos lá em promoção. Também aproveita e segue a gente no Instagram, no Twitter e no Telegram. Apoie nosso canal, seja membro. Vem com a gente pra gente aumentar ainda mais aí nossa divulgação. A divulgação do conteúdo do professor Olavo de Carvalho. Se inscreva no canal do professor Olavo de Carvalho, que ele está perto aí de fazer 1 milhão de inscritos. Eu ainda acho que esse mês ou talvez no próximo ele chegar a 1 milhão de inscritos. Tranquilo? E também falar a respeito aqui das manifestações que amanhã vai ter aqui em Brasília. A gente está pensando em fazer uma live lá amanhã. Estamos aqui vendo se a gente vai ter condições de ir para lá, devido a alguns problemas que a gente tem aqui, tranquilo? Então é isso aí, fica com o vídeo. Valeu e tamo junto. E sigam a gente e deem uma olhada na comunidade. Valeu, forte abraço. Guerra Mundial, é evidente que começam a se formar dois sistemas, tá certo, de valores. Por outro lado, também nós podemos perguntar o que teria sido do capitalismo e do comunismo se não fosse o nazifascismo, se não houvesse esse fenômeno que provocou a Segunda Guerra, em consequência da qual, vou fazer um parênteses, qual foi o resultado fundamental da Segunda Guerra Mundial? No que ela alterou a face do mundo? Ela alterou numa coisa simples, ela liquidou o Império Britânico. Certo? Esse foi o resultado. Liquidou o Império Britânico e partilhou o mundo entre duas potências, tá certo? Que ficaram se xingando uma a outra durante 20 anos, sem jamais entrar num conflito direto. E colaborando sempre no principal. Em segundo lugar, a divergência fundamental de capitalismo e comunismo reside, em última análise, numa diferença econômica. Os meios de produção vão ficar de posse do Estado como representante do proletariado ou vão ficar, tá certo, de posse de indivíduos e grupos privados. Ora, um efeito óbvio desse confronto é fazer com que durante 100 anos, tá certo, o mundo todo pensasse em torno da economia. Com que durante 100 anos todas as ideias, todos os conflitos morais, estéticos, psicológicos, etc., girassem em torno de uma discussão econômica. E neste ponto o capitalismo e o comunismo estavam perfeitamente de acordo. Estão compreendendo? Há mais de 10 anos, eu digo nas minhas aulas, e quando a primeira vez que eu falei, todo mundo dizia que eu era maluco, eu disse o seguinte: o comunismo é uma etapa do desenvolvimento do capitalismo. Exatamente ao contrário do que dizia Karl Marx. O capitalismo gera o seu antagonista para ajudá-lo a se definir, para ajudá-lo, vamos dizer, a definir até que ponto pode haver uma expansão capitalista e até que ponto ele tem que ser limitado, por uma espécie de poder conferido a uma outra classe. Do mesmo modo que o capitalismo gera o proletariado, ele também gera a luta proletária, ele gera os sindicatos, gera o sindicalismo, etc., etc. E esse sindicalismo faz parte do capitalismo. Nós não podemos esquecer que o proletariado é uma parte integrante do capitalismo. O proletário só é proletário dentro do capitalismo. Se você retirar o capitalista, o proletário deixa de ser proletário. Né? Então, o proletário é o sujeito que vende a sua força de trabalho. Se ele já não tem mais para quem vender a sua força de trabalho, evidentemente ele não é um proletário. De modo que esse próprio conceito de proletário ele só faz sentido dentro do capitalismo. Ora, se o proletariado só faz sentido dentro do capitalismo, também a ideologia proletária só faz sentido dentro do capitalismo. E ela jamais liquidará o capitalismo. Tá certo? Do mesmo modo que nós não podemos nos livrar da nossa sombra. Isso significa, sumariamente, que o socialismo não existe. Tá certo? Do mesmo modo que o capitalismo puro também jamais existiu. Liquidado o fantasma soviético,
parece que, no novo quadro, as ideologias que sobram chamam-se social-democracia e neoliberalismo. Ora, então o conflito de social-democracia e neoliberalismo repetiria o antigo conflito de capitalismo e comunismo, porém dentro de um quadro político já predeterminado. A diferença é que antigamente havia dúvidas também sobre se vivíamos numa democracia ou instauraríamos a ditadura do proletariado. Afastada a ideia da ditadura do proletariado, o capitalismo e o socialismo competem um com o outro, conflitam um com o outro dentro de um quadro democrático pré-estabelecido. De modo que a luta de social-democracia e neoliberalismo é o conflito de capitalismo e comunismo administrado dentro de um sistema democrático. Ora, esse sistema democrático, por sua vez, pressupõe, de um lado, elementos capitalistas que o sustentem, ou seja, pressupõe uma certa liberdade econômica, mas, por outro lado, pressupõe também uma política previdenciária, impostos, etc., etc., que são elementos, no fim das contas, todos de origem socialista. Isso quer dizer que, quando agora vamos terminando o século, nós estamos dentro de um regime democrático, parece imperar no mundo todo, de tipo mais ou menos americano, dentro do qual há lugar para um conflito nominal de social-democracia com liberalismo. Se nós procurarmos exatamente qual é a diferença de um e de outro, nós não encontraremos. Porque se nós perguntarmos ao social-democrata se ele é totalmente contrário à propriedade privada dos meios de produção, ele dirá que não. E se perguntarmos ao neoliberal se ele é completamente contrário à política previdenciária, impostos, direitos do trabalhador, etc., ele também dirá que não. De modo que fica muito difícil identificar, tá certo, qual é o elemento verdadeiramente social-democrata e neoliberal. Por exemplo, nós sabemos que o grande incentivador da política neoliberal do mundo são os Estados Unidos. Porém, a economia americana é neoliberal? É evidente que não. Por exemplo, no começo do século, 70% dos americanos trabalhavam por conta própria. Hoje eles são 7%. Todos viraram empregados, todos entraram dentro do sistema previdenciário, todos vivem à sombra do Estado protetor. O Estado americano é o que mais cerca o seu povo, tá certo? De direitos, proteções, etc., etc. Ou seja, bem analisado as coisas, o sistema americano é flagrantemente social-democrático. Então, o americano quer o neoliberalismo para os outros e a social-democracia para eles. Não é isso? E este neoliberalismo que ele deseja para fora é apenas a quantidade de neoliberalismo suficiente para que o capital americano possa atuar livremente nesses países. Nas áreas onde não há nenhum interesse americano, pouco importa que impere a social-democracia e que o Estado assambarque tudo. Na verdade, talvez seja mais fácil para o capital americano negociar com o Estado do que com grupos privados. Este é precisamente o caso brasileiro. Tá certo? Se nós fizermos um quadro de assim, quem manda no Brasil, nós vamos ver que, é claro, o Estado ganha de todo mundo. É a principal força, domina mais de 60% da economia. Tá certo? Domina a economia, mas também domina a cultura. Né? Veja que isto aqui que nós estamos fazendo aqui neste momento é um caso raríssimo, porque isso aqui é uma firma privada de cultura. Quase não existe. Todo empreendimento cultural tem a mão do Estado. Não é isso? Então, domina a economia, domina a cultura, tá certo? Domina a mentalidade, tá certo? E domina os valores das pessoas. Né? Em última análise, nós sabemos que todo brasileiro é um funcionário público com potencial. Né? Praticamente toda a nossa classe média hoje, quem quer que tenha... Eu mesmo vi na minha família, meu irmão trabalhou com a indústria privada a vida inteira, e agora com 40 e tantos anos ele chegou a um conclusão que não vale a pena, de que tem que entrar para o Estado rapidamente. E todo mundo chega a essa conclusão. De modo que o Estado já é todo poderoso. Mas em que medida isso aí atrapalha a ação do capital estrangeiro, do multinacional? Não atrapalha absolutamente, ele apenas não incentiva. Mas jamais nós vimos um choque de interesses profundo entre o capital estrangeiro e o Estado brasileiro. O que nós vemos é um choque entre o Estado brasileiro e o capital nacional. Isto sim,
Então, de modo que é perfeitamente possível a convivência pacífica entre multinacionais e Estado. É por isso que eu digo que os Estados Unidos são neoliberais só para o exterior e social-democratas para dentro. De modo que hoje, mais do que nunca, a palavra ideologia deixa de expressar qualquer sentido concreto e volta a significar aquilo que Karl Marx queria dizer com o vestido de ideias. Então, por trás deste conflito de social-democracia e liberalismo, o que nós vemos é que este conflito, filho do antigo conflito comunismo e capitalismo, ele teve, por efeito, unificar todo o mundo moderno, o mundo ocidental. Tá certo? E fazer com que toda a cultura deste mundo, toda, girasse em torno de definições político-econômicas, condicionando a elas todas as opções morais fundamentais, opções religiosas fundamentais, a psicologia dos indivíduos e assim por diante. Por outro lado, nós vemos que a única força que se opõe a isso no mundo contemporâneo é o bloco islâmico. O bloco islâmico acredita que quem faz a história do mundo não é a economia nem a luta de classe, mas é Deus. Então significa que ele tem uma interpretação diferente. De outro lado, essa interpretação no mais das vezes é para ficar no papel, porque na análise real que os líderes islâmicos fazem do mundo, eles seguem o mesmo esquema, de colocar a economia acima de todas as coisas. Mas, em princípio, e resumindo, nós podemos dizer que o conflito de comunismo e capitalismo só teve, por efeito, essa unificação do mundo moderno e esta radical economicização da cultura. E tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos deve ser analisado em função disso, baseado na regra do Cristo de que pelos frutos conhecereis. Ou seja, não é preciso ver tanto a intenção que o indivíduo alega, mas o resultado efetivo de seus atos. Do conflito de capitalismo e comunismo, não venceu nem capitalismo nem comunismo. Venceu uma terceira coisa, que já estava implícita no conflito desde o início. Por outro lado, nós vemos que o laicismo, ou seja, a recusa total de qualquer fator de ordem não terrestre, não material, sobretudo não econômica, na interpretação do mundo, é comum a uma e outra dessas ideologias. E que, nesse sentido, o materialismo, representado por uma dessas ideologias como pela outra, venceu em toda a linha. E só tem como oposição uma espécie de caricatura de ideologia, que é esse pensamento político islâmico, que é extremamente simplório, e está longe de poder dar conta de todos esses fenômenos que estão acontecendo. Sendo assim, nós vemos que, no essencial, comunismo e capitalismo estavam de acordo. Tá certo? E, na verdade, nasceram de um acordo. E quem percebeu isso claramente foi Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt percebeu que o futuro do mundo era uma espécie de simbiose da propriedade privada com a propriedade estatal. E a partir do momento em que ele inventou essa política do New Deal, o mundo inteiro segue exatamente essa diretriz até hoje. Não há um único país onde você possa dizer que a participação do Estado na economia é insignificante. E não há um único país do mundo onde o Estado domine todo o setor da economia. De modo que a síntese rooseveltiana foi, no fim das contas, o que ganhou. Ora, Roosevelt não fez apenas o New Deal, a nova política, mas também foi o sujeito que promoveu a União Soviética ao Estatuto de Potência Mundial. Praticamente, Roosevelt entregou metade da Europa para a União Soviética. E Roosevelt fez a partilha do mundo entre as duas ideologias. E mundo perguntando, para que ele fez isso? Será que ele era comunista? Tá certo? Não, Roosevelt não era comunista, Roosevelt era um social-democrata em economia, tá certo? E um liberal em política. É isso? Ora, é isso aí que nós vemos no mundo hoje. Nós vivemos no mundo de Franklin Roosevelt, que terá os defeitos e as qualidades dele.
A coisa mais notável em Franklin Roosevelt, na personalidade de Franklin Roosevelt, que eu tive a paciência de estudar um pouco, era a sua total ausência de qualquer convicção a respeito do que quer que fosse. E se existe uma coisa que caracteriza o Estado moderno, tá certo? É ser um Estado leigo, um Estado que não se pronuncia a respeito de questões morais, psicológicas, religiosas, etc., etc., mas se limita a administrar os conflitos. Tá certo? Ora, se o fundamental da vida social fica à margem dos fatores religiosos, psicológicos, morais, etc., etc., isso quer dizer que todas essas coisas acabam perdendo toda a importância. E a única coisa que importa, no fim das contas, é a administração da economia. Este foi o resultado, nesse sentido. O Karl Marx perdeu a briga na medida que não conseguiu implantar o comunismo, mas ganhou no sentido que conseguiu tornar todo mundo marxista. Tá certo? E é assim que eu vejo mais ou menos o panorama desta chamada nova ordem mundial. Se houver perguntas, qualquer dúvida, espero que tenha ficado claro, né? Não há dúvidas? Olá, Diga. você falou que o que se contrapunha a essa ordem seria o Islã. Mesmo assim, já é uma caricatura. Ele não se contrapõe, ele representa uma possibilidade teórica, na medida onde o Islã tem uma outra interpretação da história que não combina com a do Ocidente. Tá certo? Mas eu duvido muito que haja nas esferas oficiais islâmicas, esferas governamentais, alguém capaz de captar essa coisa como um conjunto. Pelo menos eu não vi até hoje. Eu vejo nos pronunciamentos que eu vejo sair de lá, eu vejo coisa de uma grosseria, de uma simploriedade a toda a prova. Como você via também, por exemplo, o nazifascismo também foi com uma outro tipo de posição contra isso aí. Representaria como? Que paralelo teria isso? Também caricatural. Você vê que as forças vivas, saudáveis do mundo, foram todas para o lado da economia. Tá certo? E as pessoas que tentam puxar a coisa para o outro lado acabam caindo numa interpretação doentia. O próprio fascismo, tá certo? Ele parte da ideia de uma terceira alternativa, tá certo? E de uma outra interpretação da história. Mas o que conseguiu fazer? Absolutamente nada. O fato é o seguinte, o fato é que maciçamente a cultura do nosso tempo gira em torno das definições econômicas. Há indivíduos que podem escapar disso, e que podem pensar, conceber as coisas para cima desse quadro, mas dificilmente esses indivíduos, tá certo, conseguirão formar uma corrente, porque na hora que você forma uma corrente para atuar politicamente, você entra nos mesmos canais que a sociedade já te deu, e você acaba sendo comido por elas. De modo que, nessa nova ordem mundial, a única coisa que, para encerrar esse raciocínio, a ordem mundial é a uniformidade, tá certo, econômica e ideológica do mundo. Tá certo? Mas ainda essa uniformidade funciona. Tá certo? Ela é capaz de assegurar um relativo bem-estar, progresso, etc, etc. A única coisa que se opõe a ela é eventualmente, a consciência de certos indivíduos. Se opõe não para destruí-la, mas para representar um fator equilibrante, para que a sociedade, tá certo? Tendo conseguido uma certa uniformidade, uma certa harmonia, não se sacralize. Esse que eu vejo o grande perigo. Desde que houve essa uniformização ideológica do mundo, e uma uniformização econômica também, nós temos um tipo de sociedade que é único, né, em todo mundo. É uniforme em todo mundo. E eu não tenho nada contra. Da minha que eu não tenho nada contra, é uma espécie de império. Império mundial. Ora, nada impede, tá certo, que esse império, depois de ter colocado a coroa sobre a sua cabeça, também se santifique. E cria uma religião mundial fundada na economia. Este é o grande perigo. É o seguinte, a sociedade primitiva nesse caso era a sociedade primordial, a que desconhecia essa suposta evolução, que na verdade não é uma evolução, mas uma espécie de jogo de conflitos bem organizado para que, no fundo, predomine o interesse mais materialista do homem. No entanto, as sociedades primitivas, elas não raciocinavam dessa forma, era uma sociedade de contato,
Então o processo é invertido. Bom, é invertido no seguinte sentido. Do ponto de vista espiritual, não existe sociedade primitiva ou sociedade avançada. Eu não posso dizer que nós somos espiritualmente mais avançados do que um grande homem espiritual de 10 mil anos atrás. Por tem um fato extraordinário. Nos Estados Unidos, quando estava para terminar a tribo Sioux, houve um pajé Sioux que pegou um branco que tinha sido criado por ele, na verdade, que era afilhado dele, chamado Joseph Brown, e ditou para Joseph Brown o que seria o texto sagrado dos índios Sioux. Né? E depois houve um professor de filosofia iraniano, Seyyed Hossein Nasr, que era fundador da Academia Iraniana de Filosofia e que era professor de Washington, pegou um trecho deste texto ditado pelo pajé alcinegro, né, Black Elk, leu para os seus alunos de filosofia em Washington e perguntou: de quem é esse texto? E eles asseguraram: Platão. E é que espiritualmente não há progresso. Espiritualmente o progresso é no sentido vertical e não histórico. Nós não podemos transcender, tá certo, a espiritualidade antiga pelo simples fato de ter decorrido o tempo. Tá certo? Então, se você procurar os grandes homens espirituais de uma sociedade primitiva, eles são tão bons quanto os de agora, talvez até melhores. Tá certo? E é este fator não histórico, tá certo, é que é representado hoje, que tem como seu depósito, seu abrigo, única e exclusivamente a consciência do indivíduo. Porque já não há representação social da espiritualidade. Isso é importante. A religião não tem função dentro da nova sociedade. Tá certo? Não tem função, entram todas elas em crise. Tá certo? E entram todas elas em crise. O que eu temo é o surgimento de uma espécie de religião estatal. Nova era. Nova era. Tá certo? Uma espécie de Júlio César. Só que Júlio César ele se acreditava seriamente descendente da deusa Vênus. Né? E os imperadores romanos eram deuses, assim como os faraós eram deuses. Tá certo? E eu acho que o grande perigo que se anuncia para o futuro é o surgimento da religião estatal universal. Tá certo? Tem até algumas firmas que já têm a sua religião própria. Né? Tem uma grande... Né? Uma grande multinacional, uma grande multinacional japonesa, que contratou técnicos para conceber ritos religiosos internos. Ora, se uma grande empresa pode fazer isso, pode inventar uma religião, por que o Estado não pode? Tá? E por que não um Estado tão avançado, tão organizado? Note bem que um pouco nós vemos essa tendência nos Estados Unidos. Os valores meramente funcionais que asseguram a vida da sociedade no dia a dia, que expressam o interesse dos vários grupos, estão sendo, de certo modo, sacralizados nos Estados Unidos. E você vê o surgimento de uma espécie de uma ética quase religiosa, em torno de meros interesses materiais. Por exemplo, quando eu era moleque, por exemplo, era muito feio o sujeito ser homossexual. Não é isso? E hoje, ao contrário, é muito feio você achar feio. Tá certo? E a tendência, isso aconteceu no prazo de uma vida. Não é isso? Eu, na época, não achava feio nada. Eu não sou muito de julgar a vida alheia. Né? E para mim, pouco me interessa. Né? Mas, e hoje em dia também, não me parece feio você achar feio. Eu acho que, se não, o indivíduo tem direito de ser homossexual, tem, mas ele tem igual o direito de ter repulsa por isso e de manifestar a sua repulsa. Tá entendendo? De modo que me parece horrível você perseguir os homossexuais e parece horrível você expor a execração pública quem os repele. Diga. Mas você não acha que as pessoas vivem falando teoricamente, mas não agem? Em que sentido? Em relação a isso, elas criticam muito, mas às vezes na família tem um homossexual, por exemplo. Não, eu não sei se eu me fiz entender, tá certo? Pode até ser que eu não entendi. A tendência de você perseguir, hostilizar pessoas, tá certo? Por causa de seus hábitos sexuais, é uma tendência que me parece muito feia, tá certo? Porém, mais feio ainda é você querer proibir a repulsa a isto. Mas as pessoas criticam, mas de repente tem na família mesmo, entendeu? As pessoas criticam. Isso aí é teoria. As pessoas falam teoricamente, é feio, é feio, é feio, é feio, é feio.
E na verdade... Você tem razão, mas isso é natural, porque, veja, o fato de você achar uma coisa feia não quer dizer que você possa mudar a pessoa. Claro que Tá não. compreendendo? Seria ditadura. E eu acho que o direito à livre expressão deve ser garantido ao homossexual e deve ser garantido ao sujeito que tem repulsa pela homossexualidade. Eu me lembro, por exemplo, o falecido Graciliano Ramos, nosso grande escritor. Graciliano tinha uma birra com o homossexual, que ia fazer com que ele, preso, tá certo, deixasse de comer a comida da cadeia e passasse fome pelo fato de que o cozinheiro era homossexual. E ele não conseguia, ele tinha uma repulsa física. Tá certo? Esse indivíduo hoje, se vivo nos Estados Unidos, seria perseguido. Estão compreendendo? Tanto quanto em outras circunstâncias foi perseguido o homossexual. E eu vejo uma certa tendência do Estado moderno de promover a defesa de certos direitos que criam contradições e dividem as pessoas. E jogam, de certo modo, as pessoas umas contra as outras, criando falsas obrigações morais. Fortalece o Estado. Que só serve para fortalecer o Estado, o negócio de dividir para reinar. E eu vejo uma certa tendência de sacralizar também estes direitos. Né? Por exemplo, quando você assegura à mulher, por exemplo, o direito ao aborto, dizendo que ela é dona do corpo dela. Não é isso? E não avisa a essas mulheres que o espermatozoide não faz parte do corpo dela. Faz parte do corpo do homem, está ali só emprestado. E você não faz a criança só com os elementos do corpo da mulher, não precisa de um elemento que vem de fora. Tá? Então isso cria uma certa contradição, onde a defesa de um direito, na medida onde é exagerada, é inflada, tá, ela cria contradições com outros direitos e joga as pessoas umas contra as outras. Tá compreendendo? E cria uma desorientação moral geral. Então, eu vejo que em torno desses direitos se cria uma espécie de aura sacralizada, um pouco hipnótica. Se esta tendência se aprofundar, nós veremos certamente o surgimento de uma vasta pseudo-religião. Tá certo? Então, a coisa decisiva não é lutar contra a nova ordem mundial, ou pela social-democracia, ou pelo neoliberalismo. Tá certo? É defender, tá certo, o abrigo, tá certo, da verdade e da espiritualidade, que é a consciência individual. Nós podemos, como indivíduos, enxergar as absurdidades dessas coisas, tá certo? Mas às vezes não sabemos como adaptar o Estado àquilo que nós vemos. Então é necessário que haja algum fator, um contrapeso à autoridade do Estado. Não só a autoridade do Estado, mas a autoridade das grandes empresas também. Que contrapeso é esse? Uma religião? Fala, claro que não. Esse contrapeso somos nós. Na medida que somos capazes de pensar e enxergar as coisas como são. De modo que nós voltamos a uma espécie de situação grega, onde um só indivíduo chamado Sócrates, tá certo? Podia ele mesmo representar o contrapeso de toda a instituição social. E eu acho que é mais ou menos uma situação assim que nós estamos entrando. Deu para entender? Exato. Você acredita que existe algum movimento hoje nas ciências sociais, antropologia, sabe, que possa ajudar Existe. nesse caminho? Existe esse movimento que foi encabeçado por Edgar Morin. Edgar Morin é o maior gênio da antropologia. E é o verdadeiro teorizador do holismo, não no sentido vulgar da coisa, mas do holismo como método científico mesmo. Então, uma obra como Morin já está colocada 100 ou 200 anos depois deste conflito que eu estou falando. Quer dizer, minha crítica às ciências humanas não se aplica a tudo que vem acontecendo depois de Edgar Morin. Mais alguma dúvida? Dessa análise toda, em questão dessa política, comunismo, socialismo, e por aí vai, né? O que realmente é bom? E que é? Realmente é bom isso tudo? Nada. Funciona? Realmente? Isso eu queria saber. É bom para os fins propostos. Mas o que eu questiono é a preeminência desses fins. Não, porque tudo é rótulo. Eu acho que você faz um rótulo das coisas e no final tudo chega ao mesmo caminho. Vou dar uma Ora, volta. em princípio não existe nenhum movimento ideológico que possa ser bom. Isso me parece um pouco contraditório, tá certo? Se nós só podemos falar do bom e do mal,
quando você tem a liberdade de opção. E essa liberdade só existe para o indivíduo que pensa. Quer dizer, um movimento coletivo ele não tem a mobilidade que tem o indivíduo humano. Por exemplo, eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Se eu vejo que eu estou agindo errado, eu volto atrás. Tá certo? Mas seria absurdo exigir que o Estado, que o movimento coletivo que envolve milhões, bilhões de pessoas, tá certo? Pudesse se corrigir, refletir a realidade e se adaptar à realidade a cada momento. Quer dizer que qualquer movimento coletivo ele tem um vasto coeficiente de fantasia, de mentira, de impostura. E isso é necessariamente assim. Você aproveita um pouquinho de cada coisa, vamos dizer assim. Dentro da esfera da consciência individual, você pode sintetizar o que você quiser, do jeito que você quiser. Você pode ver a parte de veracidade de cada um, você pode juntar, você pode sintetizar da sua maneira. Mas é somente, esse é que é o ponto. É somente a consciência do indivíduo que pode fazer isso. Veja, é somente o indivíduo humano que tem acesso a uma esfera que se chama esfera da veracidade. A distinção entre o verdadeiro e o falso não faz sentido ideologicamente. Ela só faz sentido para a consciência individual. Eu sei que 2 mais 2 é 4 é verdadeiro, que 2 mais 2 é 5 é falso. Não se pode traduzir isso em termos de nenhum movimento ideológico. Está compreendendo? As ideologias não são verdadeiras nem falsas, nem podem ser, na medida onde elas são apenas a tradução de desejos coletivos. Ora, se nós reduzimos todo o pensamento humano ao ideológico, significa a distinção entre verdadeiro e falso para as cucuias. Então isso aqui virou um vasto hospício. Tá compreendendo? Por isso que eu acho que o decisivo não é o movimento ideológico. O decisivo é saber se dentro desse panorama ideológico, dentro desse panorama, ainda resta lugar para a gente inteligir a verdade. Tá certo? E quando uma ideologia entrar muito no caminho do delírio, a gente poder pará-la. Tá certo? Poder condená-la, não em nome de outra ideologia, mas em nome da verdade pura e simples. Está compreendendo? Porque hoje em dia é o seguinte, isso aí ele até fala no final desse livro, muitas vezes fazendo conferência em público, as pessoas queriam de mim uma definição ideológica. Se eu estava criticando a ideologia, eles queriam que eu me definisse ideologicamente. Eu falei, não posso me definir. Porque eu estou aqui como crítico de ideologia, criticando a ideologia em nome da consciência individual. Em nome da única esfera onde o ser humano pode ter acesso à noção de verdade e falsidade. Se eu for contrapor uma ideologia a outra ideologia, acabou, já não posso mais dizer que tal ou qual coisa é verdadeira ou falsa. Está compreendendo? Então a ideia de que somente ideologias possam criticar ideologias, essa é a ideia simplesmente monstruosa. Por exemplo, se a pessoa diz, mas você é contra o socialismo, então que alternativa você oferece? Eu não ofereço nenhuma. Não estou aqui para inventar ideologia. Elas surgirão necessariamente, está compreendendo? E eu creio que a função das pessoas que são mais intelectualizadas, mais letradas, não é defender as ideologias, mas é tentar limitá-las de algum modo. E tentar fazer com que o conflito delas, tá certo, não extrapole muito da esfera daquilo que é ação. Tá certo? Quer dizer que em nome das ideologias não se promova muito o reinado da impostura e da mentira. É só isso. Mas, de qualquer modo, é necessário que haja lugar para todas as ideologias. Uma outra coisa monstruosa que acontece hoje, e isso particularmente, isso é uma crítica particularmente ao pessoal da chamada esquerda, que quando o sujeito da esquerda se defronta com certas ideias, ele, escandalizado, proclama, isso é de direita. Como se ser de direita fosse ser intrinsecamente errado. Tá certo? Como se devesse ser excluída uma direita. Tá entendendo? Como se devesse ter só a esquerda sem direita. As mesmas pessoas que dizem defender instituições democráticas não querem que nada seja de direita. Eu digo, mas como? Se você é de esquerda e você quer democracia, tem que ter uma outra direita para competir com você, pô. Entendeu? Por que tem que apagar metade? É lógico que tem que ter lugar para as várias ideologias, as várias correntes, etc, etc. Mas como poderia haver lugar se nós identificamos uma delas com o mal e desejamos excluir? Duas mãos esquerdas. Essas duas mãos esquerdas. Isso aí para o pessoal da esquerda é praticamente uniforme. Todos eles, tal coisa de direita. Fala, direita é como se fosse um escândalo. Você vai de direita e daí? Qual é o problema? Mas não tem que existir uma direita. Você não precisa concordar com ela, mas ela tem que existir, pô. Você vê como cíclico o processo das ideologias?
Muito provavelmente sim. Antibiótico? Muito provavelmente sim, mas eu não teria condição de aprofundar isso agora. Oi? Você não acha que, de início, o movimento da nova era, ele tem atuado assim como instrumento dessa social-democracia, que agora não seja mais interessante, por isso uma postura, esse novo movimento a respeito dela própria? A nova era a ideologia das grandes multinacionais, não resta a menor dúvida. Acho que agora não seja mais interessante. Tá certo? E nesse sentido veja, neste livro aí eu procuro analisar duas ideologias. Tá certo? Uma que é a ideologia das multinacionais e outra que é a ideologia da esquerda brasileira. Como ideologias, é evidente que são falsas. A ideologia não foi feita para ser verdadeira. Ela foi feita para ganhar o apoio das pessoas e para mudar o mundo no sentido que certos grupos desejam. Tá certo? Agora, a coisa verdadeiramente trágica é quando a ideologia começa a dominar totalmente a esfera da cultura. E tudo que se produz em arte, em ciência, etc., é só para fundamentar a ideologia e nunca para dizer a verdade. Aí que é grave. E no Brasil essa tendência é muito profunda. No Brasil todo mundo pensa ideologicamente. E acho que esse é que é o problema. Mas se qual das duas você prefere? Eu não prefiro nenhuma. Já você quer eliminar as duas? Não. Eu só quero, como indivíduo pensante, eu quero mostrar aquilo que uma inteligência individual consciente não pode aceitar da parte de nenhuma nem da outra. Em suma, é mostrar o limite do pensamento ideológico. Não é suprimi-lo. Tá certo? E esse limite é a consciência individual. Que não sou só eu que tenho, suponho. Tá entendendo? Quer dizer, tem que ter uma parte no ser humano onde o pensamento ideológico não penetre. E onde não tenha poder sobre nós. É isso que é o fundamental. Em face disso, qualquer ideologia pode ser boa ou ruim. Agora, no caso, eu peguei essas duas por serem, assim, me parecem as mais fantasiosas, as mais aberrantes. Eu acho que não há uma só linha em Antônio Gramsci ou em Fritjof Capra que pretenda dizer a verdade sobre o que quer que seja. Note bem, eu não disse que eles não dizem a verdade, eu disse que eles não pretendem dizer. Ambos pensam propagandisticamente até a raiz da sua alma. Eles não querem dizer o que o mundo é, eles querem transformar o mundo. Portanto, eles não dizem o que o mundo é, eles dizem o que eles querem. Tá certo? E isso aí, quando está na esfera do puro pensamento ideológico, é assim mesmo. Mas quando isso penetra no mundo científico, artístico, filosófico, o negócio piorou, Tá entendendo? Bom, se não há mais perguntas, podemos encerrar e partir para os autógrafos. Porque o pessoal lá do fundo está passando muito mal. Tá bom? Muito obrigado.